Rui, estamos no último dia seguinte desta temporada e eu faço um apelo ao seu benfiquismo mais sincero neste momento. Há muita gente a ver-nos e a ouvir também o que o Rui está a dizer, e não só. Penso que o benfiquista mais confiante, mais positivo neste processo todo, começa a perceber, mesmo os mais otimistas, que o Benfica vai ficar sem uma grande maioria substancial dos jogadores. Eu presumo que já é difícil esconder isso. E o Benfica é o grande protagonista deste defeso, não tanto daquilo que está a comprar, mas daquilo que assumidamente está a vender ou a deixar sair. Deixe-me pôr uma pergunta muito objetiva. O Benfica... o que é que está a obrigar o Benfica à venda dos seus melhores jogadores? Não um, nem dois, nem três. Se tudo isto batesse certo em termos de negócios, o Benfica fica sem 7 jogadores, pelo menos, da sua equipa campeã nacional. O Benfica é refém de quê? O Rui já percebeu neste momento ou não? Você faz cada pergunta. Não sei o que é que lhe ia dizer. Olha, citar-lhe a Afonso Albuquerque. De mal com El Rei por amor aos homens, de mal com os homens por amor ao Rei. O que é que eu posso dizer? Que certamente haverá razões da SAD e do Presidente que levam a tomar estas opções. Ponto 1. Ponto 2. Uma equipa que é campeã, nos tempos em que foi o ano passado, disse assim, o Benfica terá sido campeão europeu e vendeu os jogadores todos. Mas o Benfica não foi campeão europeu, não ganhou esse mesmo título. O que é que você quer que eu lhe diga? Está difícil. Deve ser por ser o último programa. É o último programa. Já devia ter ido para férias no programa anterior. E, portanto, O Rui aliás, acho que devem ser razões que eu pessoalmente estou de fora, não compreendo, mas que devem ser razões plausíveis para o Conselho de Administração e para o Presidente. Ouça, há aqui coisas que só são perceptíveis internamente. Vamos lá ver, para não criar aqui mal-entendidos e para não estar de bem com os homens e de mal com El Rei, de mal com El Rei e de mal e de bem com os homens. Portanto, ou seja, para não estar de bem com o Presidente e de mal com os sócios e de mal com os sócios e de bem com o Presidente. Porque, acima de tudo, aquilo que eu sou é sócio do Benfica e quero que o Benfica ganhe. E é nessa condição que eu pus a pergunta. Primeiro ponto. Quem teve capacidade para construir esta equipa terá certamente capacidade para reconstruir uma equipa. Ponto 1. E, portanto, eu acredito que quem fez este esforço destes anos todos para chegar a esta equipa, que tem, de facto, jogadores apetecíveis e cobiçados em todo o mundo, terá capacidade para fazer esta mesma equipa e encontrar, através do scouting do Benfica, jogadores que sejam capazes de fazê-la. Portanto, o Rui, enquanto Benfica, já está preparado já para não estou preparado, nem estou preparado, não tendo conhecimento dentro do clube o que é que vai acontecer, vejo as notícias todas e percebo que o Benfica vai ficar. Porque hoje fui ao lançamento desse tal livro que eu de vez em quando falo aqui, do Reservado, que eu contribuí com algumas declarações e alguma entrevista sobre explicar o que é que foi o êxito do Benfica na última época. E nessa capa do Reservado está o jogo do Porto, em que os jogadores estão todos com o meu Eusébio, e desses jogadores todos, aquilo que se fala, o Benfica fica sem 8 jogadores. Não é? Agora, entre o ficar e concretizar isso tudo, vai uma grande diferença. Eu lembro sempre isto. O ano passado, neste mesmo momento, estávamos aqui, o Benfica também ficava sem todos os jogadores. O Benfica não ficou sem nenhum. Ficou com todos os jogadores e Matites saiu... Rui, mas a questão que se coloca aqui é perceber, o Rui repisa no sentido positivo essa situação de há 3 ou 4 semanas para cá. A questão que agora se começa a tentar perceber, pelo menos era importante perceber... Qual é a razão para vender todos? Não só a razão para vender todos, como se para o Benfica lhe interessa ficar com esses jogadores. Vamos partir do pressuposto que agora as coisas mudavam, como aconteceu, por exemplo, segundo se percebe, em épocas anteriores, e o Benfica ficava... O Benfica quer ficar com esses jogadores. É que essa é a questão. É que não se percebe o que é que está a acontecer. Há aqui 2 momentos. O primeiro momento é quando os jogadores fazem aquilo que o Black fez. O Black fez o ano passado, fez este ano. O ano passado tinha razões objetivas, precisamente. Ou seja, é um jogador do clube, vê o treinador a dizer que não conta com ele e vai-se embora e diz que não quer jogar. Teria aí uma razão objetiva. Quanto é que isso custou ao Benfica, não sei. Mas deve ter custado alguma coisa. Pronto. E também ficará na parte do dever. Não é só quem faz jogadores e quem os vende por muito. Haverá também erros como teu que também terá na parte do débito dessas mesmas contas. Portanto, não é só dizer que há uma determinada pessoa que valoriza os jogadores que lhe aparecem na mão e que os põe a jogar muito bem. Uma determinada declaração infeliz também levou a que o Benfica lhe tivesse custado. Vamos ver quanto é que custou essa negação do Oblak. Primeiro ponto. Segundo ponto, aquilo que o Oblak fez este ano. O Oblak recusou-se. É assim, é o Oblak sozinho?
ponto 1. É o Oblak, o seu empresário esloveno? É o Oblak com algum empresário português? É o Oblak com algum empresário europeu? O que é que isto é? E depois há aqui um momento, Paulo, que eu acho que, mais do que uma crítica, é um conselho ao Presidente do Benfica, que é o seguinte, a admitir esta situação toda, o Benfica não tem mais nenhum jogador na vida. Porque hoje é o Oblak, amanhã qualquer jogador que venha não se apresenta e o Benfica vai ser obrigado a negociá-lo. Eu acho que há um momento em que alguém no Benfica, nomeadamente o Presidente, que é o único responsável por esta matéria toda, tem que dizer, o jogador disse que não queria, não joga 1 ano, ou não joga 2, ou não joga 3. Paciência. Portanto, não se apresentou, não joga. Porque, repara uma coisa, e o Benfica é a primeira vez que o faz, não. O Benfica, com Enzo Pérez, não o deixou sair, lembra-se? Ninguém se lembra destas coisas, mas assim, há um momento, e portanto, não é a situação virgem. Aí até foi Luís de Oliveira, segundo sabe, ouça. Foi o único que acreditou que ele tinha que ficar, ou eu a isso já passaram alguns anos, eu posso testemunhar. Ou seja, era administrador da SAD. E para lhe ser franco, alguém que se percebe que em determinado momento, por causa de uma lesão, por causa da inadaptação a Portugal, por ter começado uma época muito bem, lembre-se que ele foi titular na Liga dos Campeões, talvez foi titular em Barcelos, e a seguir não joga. E, portanto, o que é que eu pensei? Que um jogador que tem uma lesão grave, que vai para a Argentina e que, quando vai para a Argentina, deixa a casa completamente vazia, é um jogador que, em princípio, não tem condições psicológicas